bom dia. Uma pesquisa da Organização Pan-Americana de Saúde constatou que nos últimos 5 anos o consumo de álcool entre os homens dobrou e triplicou entre as mulheres. Porque elas estão bebendo mais e adotando um padrão de consumo considerado pesado pelos especialistas. A nossa convidada para falar do assunto é a psicóloga Lívia Pires Guimarães, especialista em dependência química e membro do Centro de Referência sobre Drogas da UFMG. Ela vai nos explicar também por que a forma de beber aqui no Brasil é tão mais perigosa do que o tipo de consumo feito em outros países. Qualquer consumo de álcool pode levar a algum risco. E os estudos mais recentes estimam que pelo menos 12 milhões de brasileiros sejam alcoólatras. Bom dia, Lívia. Bom dia, Érica. Esses dados novos, que mostram as mulheres bebendo mais, eles já são até uma confirmação de uma tendência, né, Lívia? Isso vem acontecendo com o tempo. A gente está atualmente com alguns dados preocupantes. A gente percebe que a gente tem uma mulher dependente de álcool para cada 2 a 3 homens dependentes de álcool. E na adolescência, essa diferença de padrão, essa frequência de consumo, ela já não se distingue mais. As meninas estão bebendo tanto quanto os meninos. Tanto quanto os meninos. O padrão de uso, ele está tanto quanto os meninos. E preocupa também que no Brasil, a dose diária de consumo de álcool supera a média mundial. A gente tem países, que a Alemanha lá com a cerveja, Sim. A França com o vinho, mas as pessoas bebem pouquinho a cada dia, né? Sim. No Brasil, a gente está vendo esse aumento e ele é mais preocupante. Ele é preocupante para todos, mas ele tem especificidades quando o aumento é na mulher. Porque na mulher, a gente sabe que por vários fatores, mas corporalmente, a mulher tem menos água no corpo, a mulher tem menos enzima que metaboliza o álcool, consequentemente, a concentração de álcool na mulher fica mais elevada no sangue. A mulher é mesmo mais fraca para o álcool, biologicamente. Ela é mais vulnerável às consequências. A gente sabe que a mortalidade por complicações, ela também, por complicações cardiovasculares, por complicações gastrointestinais na mulher é maior. Biologicamente, psicologicamente, a gente também tem questões que a mulher ela é mais vulnerável do que o homem. E antes da gente começar o programa, você estava me falando que esses dados ainda nem refletem a realidade, porque tem muita mulher bebendo em casa. Escondida. Isso. Culturalmente, quando a gente passa e vê num boteco homens bebendo, num barzinho homens bebendo, a gente tem um entendimento diferente quando a gente vê mulheres que elas são moralmente condenadas por estarem lá. Isso ainda existe. E quando a gente percebe um quadro aí de alcoolismo mesmo instalado, já atribui-se conotações estigmatizantes para essas mulheres que estão ali bebendo. Elas ficam mais vulneráveis, mais expostas a violências, elas sabem disso e muitas têm optado por beber em casa. Então elas fazem a compra do supermercado e levam a bebida para casa ou pedem para os filhos irem até o bar, comprar bebida para elas e elas bebem em casa e vai agravando ali escondido, em segredo, às vezes da própria família, as complicações e os agravamentos do padrão de uso dela. E a mulher, em relação ao homem, ela procura mais tratamento ou menos? Não, a gente também percebe que a gente tem uma mulher em tratamento para cada 4 ou 5 homens dependentes de álcool que estão se tratando. Então elas procuram menos ajuda? Elas procuram menos ajuda por diversos fatores, mas também existem as ajudas que também não estão preparadas para receber a mulher. Então tem esses dois lados. Vamos começar então da procura da mulher, Tem algumas questões que complicam também. A gente sabe que a mulher alcoolista, ela tende a buscar um alcoolista também para se relacionar. Então, e o relacionamento para a mulher, ele é muito importante, O namoro, o parceiro, a relação que a mulher tem
com o relacionamento é diferente. Ela atribui muito valor a isso. Então, se o homem já tem um padrão de uso pesado, já tem uma dependência instalada, ela vai tender a acompanhá-lo. Então, entre eles, começa a haver um sistema de proteção mútua que atrasa a busca de ajuda. Um vai mascarando o problema do outro, ela vai se expondo a violências domésticas, a outra, violência sexual, e uma coisa vai piorando a outra, mas vai ficando ali, dentro de casa. Temos isso. Agora temos também os serviços que eles não estão prontos para as complexidades da mulher. A mulher fica grávida, a mulher tem as questões hormonais. Então tem todo um sistema que precisa ser levado em consideração para tratar, né? Fala-se que é mais difícil tratar a mulher. Não é mais difícil, mas há complexidades ali, né? Coisas que específicas, né? Ser levadas em consideração. Sim, a mulher ela fica grávida, então se ela está bebendo, ela não consegue parar durante a gravidez, e aí o manejo é diferente. E depois ela quer amamentar, vai amamentar, pode amamentar, isso muda o manejo todo do tratamento. Olivia, por exemplo, e em grupos, né, que no Brasil os alcoólicos anônimos fazem um papel importantíssimo nesse tratamento. Por exemplo, nesses grupos, as mulheres e os homens frequentam juntos e igualmente? Frequentam juntos e igualmente, sim. E elas, inclusive, algumas mulheres eu já conheci, me relataram isso nos grupos de alcoólicos anônimos, que exatamente o anonimato fez com que elas se sentissem mais seguras, mais à vontade para poder buscar lá. Que então elas estavam com medo, né, de serem condenadas, de serem estereotipadas, estigmatizadas, e ali o anonimato, elas pensaram que poderiam resguardá-las mais. Estava em segredo, continuou em segredo. E buscaram, e muitas obtêm sucesso em Alcoólicos Anônimos. Agora, Olivia, a mulher que bebe muito, né, eu imagino que o reconhecimento de que isso está sendo prejudicial é mais difícil. Quer dizer, em todo alcoólatra tem uma dificuldade de aceitação, uma negação inicial, né? Na mulher, com todos os papéis, né, que ela se sente pressionada a cumprir, né? Porque ela tem que ser boa mãe, boa cuidadora da casa, profissional e tal. Deve ser ainda mais complexo isso, né? Aí, de novo, mais duas coisas que dá pra gente poder pensar. Uma é em relação a esses papéis. A gente percebe que para a mulher, se a gente pensar em fatores de risco para o uso de substâncias psicoativas e para o uso de álcool, a gente percebe que na mulher os fatores ambientais, eles são mais intensos do que os fatores genéticos. Ah, tá. Então, ela não bebe tanto por uma tendência familiar, por uma disposição biológica. É mais porque alguma coisa que estão acontecendo em volta dela. Então, se ela está sendo exposta a violências, diversas violências, e por que não dizer, o estilo de vida que a gente está levando hoje é violento. A pressão social, eu como mulher, eu tenho que cuidar bem do meu filho, eu tenho que ser bem-sucedida profissionalmente, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que administrar a casa, eu tenho que ser magra, eu tenho que estar maquiada, com a pele bonita, é muita pressão. Eu tenho que ser muito plena, muito bem-sucedida, isso é violência, né? E isso daí se cobra o tempo todo. Associado com a violência sexual, associado com a violência doméstica, tantas violências vulnerabilizam a mulher. Então, a partir dessa vulnerabilização, ela busca o uso de álcool, passa a fazer o consumo de álcool, né? Por causa disso, pressionada por esses fatores ambientais, e aí o uso de álcool a torna ainda mais vulnerável, ainda mais suscetível a novas formas de violência, e aí as coisas vão tendendo a agravarem-se. E tem, parece que tem uma faixa etária também ali das mulheres que já criaram os filhos depois da menopausa, ali, né, chegando na terceira idade, que começam a beber nessa idade também, né? Parece que tem a ver com uma perda do papel, da função social delas, né? Aí a gente já começa, a gente está entrando em momentos
né? Os estudos estão conseguindo, graças a Deus, estamos conseguindo ter informações, Érica, para a gente poder entender o padrão de uso e a função da substância psicoativa para cada época da vida. E aí a gente está aí vendo o alcoolismo no idoso e aí na idosa também, que aí também atribui-se a muitas coisas. A mulher e o homem também, mas hoje a gente está falando de mulher, ela está muito sem identidade. Qual que é o lugar dela agora? Antes eu sabia que meu lugar era em casa. E agora, qual que é o meu lugar? Então, o meu lugar é no mercado de trabalho. Quando eu aposento, qual que é meu lugar? Uma vez eu fui chamada por um certo sindicato para poder dar uma palestra e tentar assistir os aposentados daqui, fazem parte daquele sindicato, porque eles perderam a identidade completamente depois que eles aposentaram. Quer dizer, a mulher se aposenta, aí os filhos crescem, né? Quer dizer, todos aquelas responsabilidades que ela tinha se esvaziam. Os papéis que ela desempenhava, ela vivia para o outro, ela vivia para aqueles nomes, para os papéis. Mas e ela? E as realizações dela? Né? Isso não foi bem cuidado ao longo da vida. Chega na terceira idade e aí? Ela fica contando com netos que vão chegar, ela fica à mercê, ela permanece vulnerável a fatores ambientais. Tá certo. Lívia, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre mulheres e bebida. Já já. Estamos de volta conversando sobre o aumento do consumo de álcool, principalmente entre as mulheres. Lívia, tem outras particularidades da mulher, né? Sim. Das consequências do uso de álcool entre as mulheres, né? Isso aí. Uma delas é que a gente percebe um aumento também nas ideações suicidas nas mulheres com complicações ao uso de álcool do que em relação aos homens. Ideações são planos, ideias de suicídio. De pensar na morte como saída, né? De não ver mais saída, não ver mais recurso na vida com nada, então morrer. E aí tem pessoas que planejam mesmo, outras tentam. Mulheres fazem isso mais. As mulheres alcoolistas fazem isso mais do que os homens alcoolistas. Um outro ponto também que a gente precisa levar em consideração são as comorbidades psiquiátricas. O que é isso? São as doenças psiquiátricas associadas às dependências químicas. Várias delas têm maior incidência entre as mulheres do que entre os homens. Sim, a gente percebe como comorbidade psiquiátrica mais prevalência de transtornos de humor e de transtornos alimentares em mulheres que bebem do que em homens que bebem. Por sua vez, na mulher, a gente percebe uma maior vulnerabilização da mulher em relação a quadros depressivos e ansiosos. E aí, esses quadros não cuidados, não tratados, eles deixam a mulher mais exposta a secundariamente desenvolverem um padrão de uso, né, dependências químicas, como uma doença secundária, associada à primeira, depressão, ansiedade. Isso leva a gente a pensar que vai ser preciso fazer políticas públicas, programas de prevenção específicos para as mulheres. Sim, cada vez mais a gente precisa ficar sensível às particularidades da saúde da mulher, da saúde da infância e da adolescência, da saúde do idoso, né? Quando a gente fala, a gente estava conversando, né? Não dá para pensar dicotomizado. Quando a gente pensa em dependências químicas, a coisa é muito complexa. Então a gente tem que levar todos os pontos em consideração para poder fazer estratégias de prevenção e de tratamento. Agora, se os dados mostram, né, que lá na adolescência as meninas estão bebendo tanto quanto os meninos, quer dizer, isso, né, isso está pior entre os jovens, teria como a gente imaginar fatores de proteção, talvez características emocionais, atitudes que a gente possa incentivar nas meninas para fortalecer as meninas para prevenir contra o uso do álcool? Aí a gente volta lá agora para as famílias, né, Érica? A gente agora está vivendo um momento que muitos profissionais ainda estão sem saber como lidar, que são os filhos de dependentes químicos. Então são gerações cujos pais
faziam uso de álcool, fazem uso de álcool, talvez até perderam a guarda desses filhos por causa de uso de álcool. Então, o modelo que eles têm é de uso de álcool, né? O álcool, ele não só é socialmente aceito, como ele é socialmente incentivado. Então, até que ponto essas meninas estão buscando porque elas estão com problemas ou porque elas estão aprendendo dentro de casa que é assim que a gente se diverte, que é assim que a gente resolve os nossos problemas, é esquecendo deles, é entorpecendo. Fora já uma tendência genética, né? Sim, associado às tendências genéticas. Então, quando a adolescência é outro recorte que a gente precisa ver. Nós estamos vivendo uma época que a crise não é só econômica. Todas as áreas elas estão em crise. As escolas estão em crise, as famílias estão em crise. E aí o adolescente fica tentando achar o lugar, né? E se tem um lugar que ele tem sido posto, incentivado como bom, é o lugar do bebê. Pois é, a gente tem que falar muito disso, né? Assim, ainda há pais que acham que o maior problema são as drogas, né? E não. Não é. Não, a gente já tem um consenso mundial de que o vilão não é crack, não são as drogas ilícitas, é o álcool. Ele é o vilão. Ele traz grandes complicações, complicações físicas, complicações sociais, complicações no trabalho, nos relacionamentos, complicações com a justiça, né? O pano de fundo é o álcool. Hoje, entre jovens, eu estava vendo ontem dados de que o álcool é a maior causa de morte entre os jovens. Quer dizer, enquanto a gente tratar o álcool com essa banalizar, com essa né? condescendência, né? Quando a gente vê uma propaganda de álcool, é só um campo muito propício. São mulheres maravilhosas. Eu, como mulher, eu quero ser igual a ela. Então, ela é o meu modelo. Eu não tenho modelos em casa. Então, eu vejo aquela modelo, literalmente modelo, desfilando tudo aquilo e desfilando aquela forma de se relacionar. Eu vou conseguir seduzir, é mediada pelo álcool. Eu vou conseguir, com o copo na mão. Eu vou conseguir interagir, é mediada pelo álcool. Eu preciso sempre disso como mediador. E o homem também, ele vai buscar, eu vou conseguir uma mulher daquela, eu vou conseguir me divertir daquela forma, eu vou ser feliz. Aí não dá para pensar na legislação nessa área, né? Como que a gente está sendo permissivo, né? Sim. Né? Permitindo, como nossa legislação ainda permite que associe o álcool ao esporte, né? Que sim. É um contrassenso total, né? Sim, sim. Nas propagandas, a gente percebe todo esse estímulo e aí no final, meu pai que brinca, que fala assim, beba com moderação. É aquele, você nem escuta direito a frase para poder mandar tomar cuidado, né? É um incentivo ali ativo, no meu ponto de vista, criminoso, que se faz com as pessoas, né? Que já estão ali, né? No momento que a gente está vivendo, com poucos modelos, com poucos referenciais, e eu estou exposta ali àqueles modelos e aqueles referenciais para mim. Aí eu volto para o ponto que você colocou no primeiro bloco da negação, Érica. A negação, a gente já percebe que ela é uma questão que a gente já tem visto como natural e esperada para toda mudança de comportamento. E toda essa condescendência, ela fomenta a negação. A pessoa vai dizer, não, mas eu bebo só um pouquinho, eu bebo socialmente, eu só bebo no fim de semana, eu não sou alcoólatra. Né? Todo mundo bebe. Por que eu não posso beber? Isso daí todo mundo faz isso. Né? Eu já atendi pessoas que eram um alcoolista, ele todos os dias saía do trabalho e tomava uma para descansar no final do dia. Ele falava, eu mereço, é meu happy hour, isso é bonito, né? Isso é bacana, todo mundo até faz o nome isso. É bonito, né? Happy hour, né? Chique, né? Então, a coisa é colocada numa banalização muito grande e aí as pessoas esperam as complicações chegarem para poder começar a pensar em alguma coisa. Isso não é só o usuário, a família também. A gente percebe famílias e mais famílias. Tem um indivíduo, um filho, um marido que está com um problema com uma droga ilícita
E aí ele que é o problema, a família que bebe todo final de semana, que as festas são regadas a bebida, não, isso é normal, eu só bebo. Isso não tem problema, o problema é o crack do outro. Já vi pais ativamente falando, meu filho, para de usar crack, só bebe, olha aqui, a gente só bebe, não tem problema nenhum. Tá todo mundo aqui levando a vida na boa, pra que você foi mexer com isso? É muita incoerência. Não só é parecido, como o álcool pode ser pior. Sim, o álcool é pior. A diferença do álcool para as outras drogas é o tempo que a gente vê os agravamentos. O álcool vai levar mais tempo para a gente poder ver esses agravamentos. O crack a gente vai ver muito rápido, em poucos anos. O álcool vai levar anos. E isso se torna, então, um problema também, porque aí as pessoas tendem a achar que tá ok. O fato é que a gente sabe que, voltando então para as mulheres, você começou a dizer, não existe uso seguro. Para mulheres e para mulheres grávidas, não existe dose nenhuma segura. De vez em quando aparece essa discussão, né? A grávida pode tomar isso um pouquinho? Pode, não pode? Não existe uso sem risco para grávida. Tem uns dados de que uma dose pequena diária na mulher grávida já traz complicações para o feto, já traz retardo no desenvolvimento, atraso no crescimento do feto. Uma dosinha diária de qualquer bebida. E assim, além das consequências físicas, né? A gente falou dessa dificuldade de identidade da mulher hoje, qual que é o meu papel, quer dizer, estar bebendo constantemente vai afastar ela mais dessa reflexão, né? Sim. De descobrir, afinal de contas, então, o que ela quer, né? Vai anestesiar, né? Todas essas dores e ela não vai se resolver nunca, né? Isso aí. Eu vou continuar me vendo a partir desse mediador, né? Eu tinha um professor que falava que o álcool, ele tem uma função aglutinadora, né? E é mesmo. Quando você vai para um barzinho, qualquer barzinho, você vai comer alguma coisa, você coloca um copo de refrigerante, você vai sozinha, fica sozinha, mas se você começa a beber, outras pessoas começam a aproximar-se de você, naturalmente. Ele falava, então o álcool tem essa função aglutinadora. Se eu passo a contar só com álcool, e as minhas habilidades? Os meus recursos para poder interagir, para fazer amizade, para poder crescer, para arranjar um emprego, para namorar, né? As minhas habilidades sociais, os meus recursos, as minhas formas de lidar com as questões difíceis da vida. Não, como que eu vou desenvolver se eu estou contando sempre com um mediador? Construir, né? Porque, né, as mulheres vão ter um caminho para construir. A gente está nesse momento assim meio de quem somos nós, né? Uma primeira geração, né? Que trabalhou a vida inteira e aí de repente parou de trabalhar e não sabe o que faz. Como é que a gente vai construir esse papel, né? Sim. E os homens também estão nessa, Érica, porque as mulheres estão ganhando, algumas mulheres ganham mais do que homens, e o homem, o que eu faço com essa minha esposa que é mais bem sucedida profissionalmente do que eu? Eu antes eu achava que eu era o provedor, e agora quem sou eu aqui nessa casa? Né? E para a mulher também isso não é fácil. Quer dizer, e na perda dessas conexões, né? Da perda dessas identidades, o crescimento do álcool não vai ajudar, né, a encontrar esse caminho. Definitivamente, o crescimento do álcool vai manter a pessoa alienada sem pensar. Né? Continuando a seguir, vão tocando, deixa a vida levar, né? E vamos indo, vamos curtindo aqui o que tá. Vamos esquecer, vamos aproveitar. E esses dados, eles foram feitos pela Organização Pan-Americana de Saúde, refletem dados dos países da América. Né? Mas é uma tendência mundial. De aumento. Sim, é uma tendência mundial. Agora, o Brasil tem particularidades também, né? Como eu disse, no Brasil, as pessoas elas estão bebendo, mas a média de uso diário é maior do que em outros países. Então, tem aí no Brasil uma cultura que ela é muito favorável para esse aumento de uso. E a gente atribui muito também à mídia. E são os porres no fim de semana, né? O beber de manhã até de noite num churrasco, né? Sim. Que virou um padrão tipicamente brasileiro. Sim. E na adolescência o beber em binge,
principalmente, não beber em binge é esse beber muito em um intervalo de tempo. Em um intervalo de tempo. Curto. Quer dizer, aí assim, para outras consequências como acidentes de trânsito, para violências e tal, é muito pior do que aquele bebê distribuído, né? Sim, até para, como fator de risco para maior vulnerabilização para uma evolução, para uma complicação para dependência química. Ah, tá. Jovens, adolescentes que fazem bebida em binge, elas estão mais suscetíveis a desenvolverem um quadro de alcoolismo na vida adulta. Não tem jeito não, né? A gente tem que parar de ver o álcool dessa forma boazinha, né, Lívia? Definitivamente. O álcool, ele não é tão bom quanto se pensa, não. Eu acho que a gente está sendo num momento muito favorável da crise, a gente pode tirar oportunidades dela. Para a gente poder tirar daí, como que eu posso rever paradigmas da vida, né? Onde que estão meus prazeres, né? É mesmo, o que eu gosto, o que me dá prazer? É o álcool? Não, tá pobre, tá pouco. Não tem mais nada que me dá prazer? Onde que eu posso refazer esses prazeres, essas realizações? Quem sou eu, minhas habilidades, quem é o outro para mim? Né? Essas coisas eu consigo construir quando eu empodero a mim e desempodero o álcool. Tá certo. Muito obrigada, Lívia, por essa aula. Bom dia para você. Bom dia. Para você também um ótimo dia e até amanhã.